aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Sobim e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí uma speed art de um trabalho que eu fiz. Só que dessa vez eu vou estar trazendo ela com uma narração em cima. Ela já veio pro canal aqui, 2 dias atrás eu postei ela aqui no canal. Compactei ela em 5 minutos. Então ficou aí quase que 1h30 por minuto, né? Essa gravação teve quase 7 horas. Então aqui eu vou trazer ela um pouquinho mais devagar para vocês, para poder estar explicando um pouco melhor como funciona meu workflow, como eu trabalho, tá passando algumas dicas para vocês. Então vamos começar? Antes de eu dar play aqui, eu queria estar mostrando para vocês isso daqui. O que é isso? Isso são as thumbnails. O que são thumbnails? Thumbnails nada mais são do que desenhos, silhuetas no caso, né? A gente pode trabalhar tanto com silhuetas quanto com uma escala de cinza. Então no caso aqui eu utilizei silhuetas porque eu estava fazendo uma ilustração de um personagem. Mas se eu estivesse trabalhando com uma composição maior, com mais personagens, eu provavelmente estaria utilizando uma escala de cinza para estar me ajudando a definir a composição. E a thumbnail é justamente para isso. Ela te ajuda a ter uma visualização da composição antes de ter a arte final pronta. Porque quantas vezes já não aconteceu de você fazer uma arte e a hora que terminar você fala, nossa, essa pose ela não tá passando o que eu queria, ela não é imponente, ela não preenche os lugares, ela não tem espaços negativos que satisfazem o olho, né? Então com a thumbnail a gente evita isso. Tendo a thumbnail em mente, a gente escolhe a thumbnail, aqui no caso eu já escolhi a thumbnail que eu vou usar. Então eu vou apagar as outras, aumentar a escala dela e começar a traçar o desenho por cima dela. Vamos lá? Então aqui logo depois de eu subir, aumentar a silhueta, eu já começo a rascunhar em cima dela mesmo. Eu gosto de usar a silhueta no começo como uma base para a forma do corpo e tentar fazer o rascunho em cima. E depois se eu ver que tem alguma coisa errada, como vocês vão ver com a perna e com a mão esquerda ali no caso, depois que eu desligo a silhueta, eu corrijo isso. Porque enquanto eu tiver com a silhueta é mais difícil de enxergar esses defeitos, né? Mas aí no caso, assim que eu começo a desenhar a parte, eu percebo que tá errado. Não sei se vocês viram, mas eu inverti o desenho. A gente usa essa técnica de inversão pra gente poder ter uma visão mais fresca em cima do desenho. E fresca eu digo de uma visão nova em cima do desenho, né? Como se fosse a primeira vez que você tivesse visto o desenho. Porque quando você já está desenhando em uma posição, sua cabeça já está acostumada com aquela posição. Então você ignora os defeitos. Quando você espelha ela para outra posição, você acaba enxergando melhor os defeitos. Aí no caso, eu estou continuando o rascunho e já estou percebendo que aquela mão ali está errada. Eu apago ela e começo ela do zero, já faço ali e eu quero que ele fique segurando os bastões. No caso, eu queria fazer 2 presilhas daquelas de fazer ligação entre 2 carros, né? Entre a bateria dos 2 carros. E só que não funcionou. Então eu apaguei e resolvi fazer 2 bastões, como se fossem 2 pilhas mesmo, né? Mas eu também peguei um pouco da inspiração ali do bastão do Demolidor, né? Então, só que no caso, eles são vindo de uma bateria que tá nas costas dele, no caso do Pikachu aí. A bateria eu desenho mais pra frente. Então aí no caso agora eu tô refinando os detalhes do rascunho. Eu gosto já de rascunhar adicionando os detalhes. Eu conheço muita gente que faz por partes, né? Primeiro faz todo o rascunho, depois passa refinando o rascunho e por fim faz um terceiro rascunho em cima. Eu já gosto de ir refinando o rascunho enquanto eu vejo necessidade. Então eu vou vendo num lugar, eu tenho uma ideia, eu já rascunho em cima dela. Mesmo que isso seja detalhes, como aí vocês viram os olhos, a boca, as feições, né? E eu já vou adicionando os detalhes no meu rascunho. Porque pra mim isso facilita muito o meu workflow, então é o que eu faço. Aí vocês podem ver que eu desenhei o raio do outro lado ali. Mas eu não gostei muito dele, então mais pra frente, a hora que eu faço de um lado, eu duplico e jogo pro outro. Como aí eu rascunho, eu não me preocupo muito com isso. Mas vocês vão ver. No caso aí,
eu fiz uma parte do rascunho em um dia e fui dormir. Só que enquanto eu tava deitado, eu percebi que tinha algumas alterações que eu podia fazer. Então eu voltei, mais pra frente vocês vão ver que vai surgir uma camada de textos, porque eu fiz um corte ali no vídeo. E aí vocês vão ver que eu tô invertendo para poder ter a visão nova em cima do desenho, né? Aí tô dando uma diminuída no boneco, porque eu achei que ele ficou muito grande. Gente, as ferramentas digitais estão aí para ajudar. Então não precisa ficar com medo de utilizar as ferramentas digitais, porque é roubar ou trapacear na hora de fazer o desenho. Elas estão aí para ajudar a gente, né? Então não liguem, podem utilizar as ferramentas que vocês têm disponível para vocês o tanto que for necessário. Aí no caso vocês podem ver que eu dei mais uma invertida, arrumei o olho que estava desproporcional, estava um mais longe que o outro, e fui rabiscando. Logo depois disso aí acaba o rascunho que eu fiz no primeiro dia. Aí, vocês podem ver que já apareceu ali uma camada com texto. Isso porque antes de eu ir deitar eu percebi que a perna estava muito pequena, que eu queria desenhar um gerador nas costas dele, o que acabou não acontecendo, né? Mas no caso aí eu também queria adicionar uma bota isolante no pé dele, aquelas botas que o pessoal usa para trabalhar com energia quando o chão tá molhado e tal. Então eu achei que seria bacana colocar uma bota como se fosse uma bota isolante no pé dele. E tinha mais alguma coisa que eu coloquei ali pra arrumar. Ah, sim. E o tamanho da perna. Aí, não sei se vocês perceberam, no começo a perna dele, a perna esquerda, se eu não me engano, tava muito fina. Aí eu decidi aumentar ela um pouquinho com o Liquify mesmo. Como eu disse já anteriormente, não fiquem com medo de usar as ferramentas que vocês têm, porque não tem problema, tá bom? Aí eu quis fazer uma gracinha, fazer um olho roxo nele, mas no final acabou, não ficou tão chamativo o olho roxo, porque a opção de sombra que eu usei acabou escondendo um pouco o olho roxo dele, né? Aí fiz uma pokebolinha no pescoço para fazer uma graça. Agora aí, vocês podem ver que eu mudei a cor do rascunho para poder fazer a arte final, porque assim o preto da arte final se sobressai muito mais em cima do azul do que em cima do preto do rascunho, né? Então é uma dica aí que eu dou pra vocês: sempre que for fazer a arte final em cima do rascunho, muda o rascunho de cor, põe azul, põe vermelho. Eu tô acostumado com azul, então eu gosto de pôr azul, mas o vermelho também é uma cor que de vez em quando eu acabo usando. Aí vocês podem ver, usem e abusem do Ctrl Z, da borracha. Vocês não estão no papel, então não precisa ter medo de errar. Façam os traços, refaçam os traços, excluam os traços, façam de novo, até ficar do jeito que vocês querem. Vocês podem ver que tem vezes que eu refaço o traço 7, 8 vezes, até eu conseguir um resultado satisfatório. Aí no caso do nariz, vocês viram. Então é outra dica que eu dou pra vocês: usem e abusem dos recursos digitais. Vocês têm o Ctrl Z justamente para isso, para facilitar a nossa vida. Aí tô fazendo o boné, resolvi fazer um tracejadinho ali em cima, como se fosse uma linha de costura. O rosto dele é uma coisa que eu tava apanhando um pouco para acertar aí. Vocês podem ver o tempo que eu fiquei para acertar o risco. Eu não tenho 100% de controle ainda da mesa digitalizadora. O pessoal acha que é mais fácil, mas na verdade é mais difícil do que usar o lápis. Então eu apanho muito ainda da mesa para fazer alguns traços. Aí vocês podem ver que eu tô principalmente nessas bolinhas aí. Eu faço e refaço elas algumas 5, 6 vezes até eu fazer a bolinha do jeito que eu quero, que eu acho aceitável. Claro que elas não ficam perfeitas, e nem são pra ficar também. Eu acho que são as imperfeições do desenho que deixam ele único, né? Então, eu particularmente não gosto do desenho todo perfeitinho, sem erro nenhum. Eu gosto do desenho mais rústico, sabe? Que você consegue perceber que ele foi feito por uma pessoa, que não é uma foto. É uma briga que eu sempre tive com um amigo que gosta de desenhar realismo.
eu sempre gostei de fazer um negócio sujo, eu gosto de ver os traços. Então, realismo não é pra mim, eu gosto de ver os traços. Aí, eu tô fazendo as... Eita, que eu me enrolei aqui. Tô seguindo na line art, né? Fazendo os braços. Mais uma vez aí nos braços vocês podem ver a dificuldade que eu tenho de fazer a linha contínua. Então, principalmente quando a linha é longa assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque quando você solta a linha da caneta, para você acertar a linha no mesmo traço, para não ficar errado, é muito difícil. Aí vocês vão ver o que eu falei pra vocês. Eu fiz o raio de um lado, vou fazer do outro, fiz, não gostei. Pô, eu tô no digital, cara. Copiei, colei pro outro lado, facilitou muito minha vida ali. É um detalhe, não é? Não precisa ser diferente, pelo contrário, é como se fosse como se fosse impressão, então não tem problema ficar igual dos dois lados. Aí nessas pilhas, seriam pilhas, a mesma coisa. Dupliquei, joguei para outro lado, dei uma distorcida ali para caber certinho. E é isso, não precisa ter medo de usar as ferramentas digitais. Eu ouço muita crítica quanto a isso, né? Da pessoa utilizar o Liquify, da pessoa mexer no desenho depois de pronto, usar o Puppet Warp, algumas ferramentas que mudam a estrutura do desenho. E, cara, o digital chegou para isso, né? Se a gente pode facilitar, por que a gente vai dificultar? O nosso público, ele não tá ali para avaliar as técnicas que a gente usou para montar a arte. O público tá ali para ver a arte em si, para ver o resultado final. Então, como você chegou naquele resultado, se você usou lápis, caneta ou mesa digitalizadora, não importa. O que importa é o resultado final, é a mensagem que você quer passar para o público, é a arte que você quer mostrar, é a sua ideia, é você conseguir dar vida à sua ideia. Não importa a ferramenta que você usa. No caso aí, eu apanhei muito para fazer essas baterias também. Mas dessa vez eu falei, eu não vou copiar uma para jogar do outro lado. Eu vou fazer as duas do zero, as duas. Gente, eu apanhei muito para fazer essa segunda bateria. A primeira até que foi tranquila, agora a segunda deu um trabalhinho legal. Vocês podem ver aí, fiz a perna. Porque eu falei dos traços longos, eles são muito difíceis de acertar. Principalmente com a caneta com a ponta gasta. Eu fiz o favor de perder minhas pontas. Então eu não consigo trocar as pontas da caneta por enquanto. Estou usando elas gastas mesmo. Às vezes você sente uma tremida no desenho. A hora que você está fazendo o traço, você percebe que ele não sai liso, né? Não sai um traço... Por mais firme que você segure a mão, ele sai um traço meio tremido. Opa. Desculpa aí. Uma dica bacana que eu tenho também para vocês que usam mesa digitalizadora é... Se vocês não têm uma luva de desenho, que é aquela luva que só pega o dedo mindinho, então, se vocês não têm uma dessa, tentem utilizar algum tecido. Por exemplo, eu utilizo uma flanelinha de limpar óculos. Sabe as flanelinhas que vêm junto com óculos de sol, óculos de grau, para limpar o óculos dentro da caixinha do óculos? Eu utilizo uma dessas e coloco embaixo da minha mão para poder deslizar a mão mais fácil em cima da mesa digitalizadora. A mesa digitalizadora é um item importantíssimo para quem quer seguir nessa área de ilustração digital. É possível desenhar com mouse? É possível desenhar com mouse, mas o resultado que você vai ter com a mesa digitalizadora, fora a questão de economia de tempo, porque sem dúvida você fazer com a mesa é muito menos tentativas que você tem que fazer para poder acertar a arte final. Aí vocês podem ver o que eu falei, deu apanhando para fazer essa segunda bateria, mais uma vez usando recurso digital para mexer ali. E é isso aí. Eu, por incrível que pareça, essas linhas aí deram menos trabalho do que eu achei que fossem dar, né? Elas foram até que simples de fazer. E aí, outra coisa legal que eu gosto de fazer quando eu termino a line art é
contornar ela, deixar ela mais grossa do lado de fora da line art, com a linha mais grossa, mais marcada do lado de fora do que do lado de dentro, para dar uma destacada bacana no background e a pessoa poder... Ele acaba ficando como se fosse uma figurinha em cima do background, sabe? Ele fica destacado do background. Então, é isso daí. Eu passo nela inteirinho em volta da arte. Eu não passo na linha, porque a linha, ela é, por si só, ela já tem a espessura dela. Então, eu não queria deixar ela mais grossa. Eu resolvi fazer só no personagem. E é isso daí. Eu passei a linha inteira. Vocês vão ver o resultado final que fica, como ficou bacana com essa linha aí. Eu esqueci de fazer um antes e depois com e sem linha para vocês perceberem, mas aí vocês podem ver como ficou com a linha. Aí, começando a colorização, vocês podem ver mais uma vez eu utilizei a varinha mágica aí para poder selecionar dentro da camisa, para poder blocar as cores. Não tem necessidade de eu pintar com brush, se eu posso selecionar ela de forma mais fácil com a varinha, né? Aí eu joguei um fundo verde para poder ver as áreas que faltavam pintar. Então esse fundo verde aí não é o fundo que vai ficar no final. Vocês já viram a arte, então não é o fundo que fica no final. Eu só uso ele mesmo para poder ver os lugares que faltam para pintar, para não esquecer nenhum lugar branco. Quando a gente trabalha com fundo branco, muitas vezes eu esqueço de pintar o olho, ou algum detalhe branco da roupa, no caso ali a Pokébola, eu poderia esquecer. Então eu gosto de fazer isso, escolher uma cor que eu não vou utilizar na arte e pintar o fundo com ela. No caso aí foi o verde, mas poderia ter sido rosa, poderia ter... Isso não influencia. Eu vou blocando as cores do jeito que eu acho que vai ficar melhor, né? No cabelo eu tentei fazer essa gracinha aí de ter as pontas pretas, para lembrar um pouco o rabo do Pikachu. Fiz a frescurinha ali na Pokébola dele, que quem assistiu Pokémon lembra que no primeiro episódio a Pokébola do Pikachu tem um raio em cima, né? Então eu quis fazer essa brincadeira, colocar ali no pescoço dele o raio na Pokébola. Aí esses detalhes menores eu até prefiro pintar com o brush, porque eu acho que é até mais rápido do que ter que ficar selecionando tudo na mão. Esses lugares assim, maiores, não tem problema nenhum em utilizar a varinha mágica e pintar mais detalhes, lugares que são um pouco mais esguios, que a varinha tem mais dificuldade de pegar, eu prefiro fazer na mão, evita a perca de tempo. Lugares que tem a line art muito fina também, eu prefiro fazer na mão, porque acaba escapando da line art, depois eu tenho que corrigir com a borracha, então eu acabo preferindo fazer ele direto na mão mesmo. Aí vocês podem ver que eu comecei a fazer um raio aí saindo das armas dele. Isso eu nem tinha pensado. Na verdade, a coloração desse desenho, eu não sabia como eu queria fazer ela ainda, né? Eu bloqueei as cores, mas aí eu não sabia como eu ia fazer. Inclusive vocês vão ver que a hora que eu começo a pintar o rosto, eu mudo completamente o estilo. Aí eu tô usando estilos de camada para poder fazer o raio ficar mais brilhante. Ó, podem ver, agora que eu começo a pintar o rosto, eu utilizo uma técnica que eu uso muito nos meus desenhos mais sérios, não de personagem, mas nos desenhos mais filosóficos que eu tenho. Então eu gosto de fazer as cores bem blocadas mesmo. Aí o olho roxo que eu falei pra vocês, mas que ele acaba não ficando tanto em evidência. A hora que eu termino, vocês vão ver. Nesse estilo que eu comecei a fazer aí, eu costumo usar 3 ou 4 cores diferentes, variações da mesma cor, né, para fazer as sombras. Eu sempre mudo a saturação, e isso é muito importante porque o desenho fica mais vivo quando você muda a saturação da sombra e não só a luminosidade dela. Então ali no caso, quando você diminui a iluminação, é bacana também você mudar a saturação. Pode ver que quanto mais escuro fica, mais roxo fica. A pele tá ali num tom de laranja, bem claro, né? Quase um palha. E
quanto mais escuro eu quero fazer as cores, mais roxa eu deixo a cor. Nessa hora aí eu já desisto completamente de fazer esse estilo. Não vai dar certo, não vai dar certo, eu quero tentar algo diferente. E eu já comecei a apagar, fazer umas sombras mais suaves no personagem. Isso daí foi um processo que tomou bastante tempo, como vocês vão ver aí na arte. Eu gastei muito tempo no rosto dele. Posso falar que eu fiquei pelo menos 25% do tempo que eu gastei pintando foi no rosto dele, pra acertar, porque, querendo ou não, o rosto é a parte principal da arte, né? Onde é o que passa emoção, é o que transmite a personalidade do personagem. Porque, querendo ou não, a ilustração ela serve para contar uma história, né? Por mais que ela não seja um texto, que a pessoa não leia, ela tá ali para contar uma história. Uma ilustração não tá ali simplesmente porque ela é bonitinha. O bacana dela é ter a força de contar uma história sem utilizar palavras. Aquele antigo ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E vale, entendeu? No caso dessa arte você consegue imaginar todo o background desse personagem aí, que no caso é o Pikachu, mas é como se ele não fosse o Pikachu, como se fosse um cara maluco. Pode imaginar que ele é um bêbado que achou que é um Pikachu e pôs uma roupa amarela e pegou umas baterias de carro e tá por aí dando choque nas pessoas. Sabe, a imagem ela é importante nesse sentido, ela conta uma história. Então o rosto é uma das principais, um dos caminhos principais para você poder contar essa história, né? Através das feições, da iluminação. A iluminação é muito importante para contar uma história, tá? Aí no caso, os olhos bem fundos, eles transmitem uma ideia mais de dark, assim, mais pesada. Ali, como vocês viram, eu comecei a pintar por cima da linha, porque, como eu disse, eu não sabia que estilo eu queria seguir. Aí eu resolvi fazer um estilo onde não ia aparecer a line art, onde as cores iam se delimitar, né? Elas não teriam a separação pela line art. Seria um estilo um pouco mais realista, né? Não seria realista, porque eu não busco a perfeição, é bem caricato, é um estilo bem cartunesco, mas eu iria fugir da line art. Eu falei, poxa, essa line art ficou tão bonitinha, eu gostei tanto dela, deu tanto trabalho fazer, vamos segurar ela aí. No caso dos olhos, a gente precisa prestar muita atenção em nunca deixar o olho 100% branco, tá? Porque na realidade nada é 100% branco. Na vida real a gente não tem nada que seja 100% branco. Tudo tem pelo menos, tudo é um pouco cinza, nada é 100% preto. O preto absoluto, assim, eu posso estar falando besteira, mas ele é impossível de ser encontrado na natureza. Se eu não me engano, tem um material que os cientistas descobriram que ele é um preto absoluto, assim, mas mesmo assim ele não é 100% preto. Então, na natureza não existe nada 100% preto e nada 100% branco. Então, é sempre importante a gente dar essa variada. Vocês podem ver ali que eu ia colocar uns raios saindo da bochecha dele, mas eu achei melhor não, porque é o negócio que eu falei da história, né? Se eu coloco o raio saindo da bochecha dele, acaba se tornando um negócio um pouco sobrenatural. E não é pra ser isso. Ele é um louco, tá vestido de Pikachu ali e quer dar choque nas pessoas. E se eu colocasse o raio na bochecha dele, ele não ia ser um louco. Ele ia ser um cara que tem poder de raio. Então, é o que eu falei, a imagem conta uma história. Então é muito importante prestar atenção nesses detalhes. Aí no caso do cabelo eu apanhei um pouco também para acertar. Eu não sabia como eu queria fazer. Eu fui jogando algumas cores e para tentar definir melhor o cabelo. Aí eu lembrei que tinha a parte preta que também era cabelo. Falei, nossa, vou tentar continuar daqui, e eu acho que deu certo até. Saiu até melhor do que eu imaginava que fosse sair. Só agora pensando, eu não teria feito esses riscos brancos. Teria deixado só no risco escuro, no preto. Mas são coisas que a gente faz na hora ali, opções que agora também não faz tanta diferença. Na hora de fazer a Pokébola ali, eu tento dar uma escurecida só com preto. Aí eu percebo que não ia ficar bacana. Vou lá, jogo um pouco mais pro roxo também
a sombra na parte de baixo da Pokébola, o branco, eu coloco um cinza, mas um cinza pouco saturado com vermelho para poder não ficar 100% branco. Aí no caso eu uso o branco 100%, mas para fazer alguns reflexos, né? Essas baterias aí é uma das coisas que eu acho que eu poderia ter dedicado um pouco mais de tempo nelas aí, perdido um pouco mais de tempo para poder definir bem. Elas não ficaram muito definidas como baterias, dá pra a gente confundir, né? Aí no caso no bastão, mais uma vez, eu procuro uma cor um pouco mais azulada para poder fazer Aí no caso eu não pintei com sombras, né? Eu pintei só com luz, que o bastão já era bem escuro, então eu pintei só com luz, dei uma saturação azul nele e é isso aí. Agora parto pra bota ali. Eu queria que a bota fosse de um tom de amarelo um pouco diferente da roupa. Então eu resolvi sombrear ela primeiro, colocar uns tons um pouco mais alaranjados, mais marrons nela, porque depois na hora que eu jogo pra camiseta eu faço o mesmo, mas um pouco menos de saturação laranja. Pra calça a mesma coisa, um pouco menos de saturação laranja e ela fica um pouco mais marrom, amarelo, mais perto dessas cores. Então a gente tem uma diferença bacana entre a calça e a camiseta, que no caso poderia ser um macacão também aí no desenho da bota. Outra parte que eu apanhei bastante para fazer foi essa bota aí. Essa parte preta da bota, eu não sabia muito bem como eu queria a luz batendo nessa bota. Então eu acabei optando um pouco mais por escurecer um pouco mais o amarelo, definir melhor as sombras ali da bota. E aí eu já começo a passar pra roupa dele, né? Começo pelo boné, que o boné eu até falei, eu quero ele mais na cor da roupa. Então eu acabo usando mais ou menos os mesmos tons de cor no boné que eu uso pra roupa. Vocês podem ver, ele é um amarelo mais amarronzado, não sei se essa palavra tá certa. Ele é um pouco mais marrom, mas ele não é tão marrom quanto a bota. Ele não chega a ser o laranja da bota, né? A bota ela é bem laranja. Aí uma coisa que eu esqueci de mencionar no começo da arte é colocar... Eu defino o ponto de luz, né? No começo da arte não, no começo da pintura. Eu defino o ponto de luz antes de começar a pintar, porque é a partir desse ponto que eu vou poder colocar sombras nos lugares corretos. Eu tenho que imaginar a luz batendo, o que aconteceria nesse local se a luz batesse da onde eu imagino que ela esteja batendo. Aí no caso, como ela tá vindo de trás, ela pegaria só a parte do entre o tríceps e o bíceps externos, na parte externa do braço, que é a parte que tá pra cima ali, levantada, que é a única parte que tá na luz ali no caso. Nesse lado a mesma coisa, só que ela acaba pegando um pouco mais do pulso ali. Então o lado direito fica mais iluminado que o lado esquerdo. É claro, eu poderia ter escurecido bem mais essa sombra, mas eu optei por não ir tão dark assim no uniforme dele, porque eu queria o contraste maior no rosto mesmo, justamente para poder passar essa ideia dele ser dark, sabe? Dele não estar no estado normal da mente dele. Aí vocês já podem perceber o que eu falei da parte do rosto dele, do olho roxo não aparecer tanto. Eu escureci tanto o lado direito do olho que acabou que o roxo do outro lado nem chamou tanta atenção assim. Quem olhar com mais atenção até percebe, mas quem olhar desleixadamente não vai perceber que o olho esquerdo tomou um soco ali. Aí eu tô refazendo uma sombra no boneco que eu tinha esquecido. Você pode ver que a roupa eu acabei escurecendo ela mais do que o boné. Não porque ela é diferente, mas porque a iluminação dela é mais fraca do que o boné. O boné tá mais próximo da luz, então logo ele tá melhor iluminado. Então ele vai ficar mais claro, óbvio.
Aí as pernas, faço uma dobrinha ali no tecido. Eu não queria ir meter o louco nesse tecido, fazer ele ultra realista com dobras e tal. Então eu optei por fazer algumas imperfeições na superfície da calça, como se fossem dobras, mas mais tranquilas, mais fracas. Aí já passo pro suspensório ali que tá segurando as baterias e as pilhas. Eu acabo optando por nem tá pintando esse raio. Eu gostei dele nesse amarelo pronto, que é como se ele fosse uma impressão no suspensório, né? Eu até dou uma pintadinha em cima dele aí, mas eu acabo nem deixando. Passo pra bateria, que é a última coisa que falta pintar aí nele. Passo pra bateria, dou uma escurecida nela só pra fazer só pra colocar uma sombra. Aí essa aí é aquela parte que fica em cima da bateria de ferro. Não liguem pra minha Steam ali com as pessoas entrando. Aí tá a cereja do bolo, né? Essa daí é a cereja do bolo. Toda vez que eu termino a iluminação, toda vez que eu termino uma pintura, eu gosto de vir com um brush, não branco, mas um brush com bordas, com hardness em 100%, né? Não um brush suave, um brush bem pesado mesmo. E faço esses contornos brancos nas laterais, onde estariam recebendo luz direta. No caso aí seria do choque dos bastões que ele tem na mão. Então eu analiso onde essa luz estaria batendo e faço essa luz mais bem definida, né? Essa luz sem softness nas bordas. Aí eu tento dar uma aumentada nela com stroke do efeito de camada, mas acho que não fica legal, então eu seleciono ela, aumento ela um pouco e pinto de branco também. Já passei aí para fazer a parte final, que é o cenário. Eu resolvi fazer uma lua atrás dele. Eu não queria focar muito no cenário não, mas eu também não queria deixar ele no fundo branco. Então optei por fazer uma lua aí, usei uma textura para fazer algumas estrelas. Mais pra frente aí eu vou usar uma textura também pra fazer a lua, só pra não deixar ela 100% branca na cor que ela tá. Eu acabo colocando essa textura, mas desisto e tiro. Aí uma coisa que eu gosto de fazer bastante também, que é não deixar a line art preta. Eu sempre gosto de dar uma clareada nela, colocar uma saturaçãozinha, e no caso eu deixei ela marrom. Quase não dá pra perceber, mas é uma diferença bacana que faz. Aí eu coloquei a textura na lua e quis fazer uma gracinha, colocar uma fumaça em volta dele aí. No fim eu acabei nem gostando tanto dessa fumaça, mas eu deixei ela porque era o que eu queria. Abaixei um pouco da opacidade e coloquei uns efeitos finais, coloco uma vinheta em volta, coloco um linear dodge nela aí, faço uma vinheta e tá pronto o desenho. Só assino e o desenho tá pronto. Eu dou um tratamento de cor também aí, eu gravei. Eu dei um tratamento de cor leve em cima de tudo a hora que eu terminei, mas acabou ficando isso daí mesmo que vocês estão vendo. Mexi um pouco nas curvas, tentei colocar um filtro em cima, mas não gostei. E é isso daí que vocês estão vendo. A arte está pronta. Eu fiquei preocupado no começo, achando que ia faltar coisa aí pra falar, que ia sobrar muito espaço, né, no vídeo sem falar nada, mas acabou faltando espaço no vídeo. Galera, nessa arte é só isso mesmo. Eu vou tentar postar mais speed arts e mais videoaulas pra vocês, mas eu não prometo uma frequência tão grande, porque eu tenho meu serviço, eu tenho minha agência, e assim, sempre que eu tiver um tempinho livre, eu vou tentar estar gravando pra vocês umas videoaulas, umas speed arts de coisas que eu faço, até mesmo da agência. Quando surgir um trabalho bacana, eu gravo pra vocês, posto aí. Então no vídeo de hoje é isso. Agradeço vocês pela visualização. Se vocês gostaram do resultado, por favor, compartilhem
essa aula, curtam aí embaixo, se inscrevam no meu canal para não perderem os próximos speed arts e os próximos vídeos. Eu também faço vídeos dando minha opinião sobre as coisas, falando sobre outras coisas, não é só um canal de desenho, de ilustração. Então se inscrevam aí, compartilhem, curtam e comentem o que vocês acham, deem ideias para as próximas artes, o que vocês querem saber, o que vocês querem aprender, que eu posso fazer uma videoaula só de teoria para vocês, uma outra videoaula só ensinando a fazer alguma outra coisa. Então é isso daí, galera. Valeu por ter assistido até agora, valeu por ter aguentado ficar 40 minutos aí ouvindo minha voz. E é isso daí. Abraço e até a próxima.